Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para esse nosso encontro. Eu sou Mirene Portal, docente da Escola Técnica Cristo Redentor, enfermeira. Hoje a nossa convidada, Cristina Gigante, tecnóloga em radiologia, veio agraciar aqui a nossa conversa, né, Cristina? Nós vamos então falar um pouquinho, finalizando aí o Outubro Rosa, para sanar algumas dúvidas, passar um pouquinho mais de conhecimento para o nosso público com relação ao autoexame e com relação a toda a tecnologia que a gente tem de diagnósticos nessa área para poder evidenciar um possível caso onde se tem algum nódulo, algum mancha que pode depois vir a se tornar, então, um câncer de mama. Então, Cristina, eu queria que tu conversasse um pouquinho com a gente. Vamos lá. E conta para nós, diferencia aí, né? As mulheres têm muitas dúvidas, até mesmo os homens, muita gente, né, nessa área, com a questão... o autoexame, beleza. O autoexame a gente vai, então, para frente do espelho, vai se examinar, vai se palpar, tem períodos específicos do mês, principalmente o período ali menstrual, onde a gente tem toda aquela injeção de hormônios no nosso organismo, que a gente sabe que tem uma alteração da mama naturalmente, mas não é só o autoexame que vai nos ajudar. Então a gente tem, quando se identifica, quando a gente vê que essa mama está diferente, que tem alguma mancha, algum nódulo, que tem secreção, que tu não está mais reconhecendo aquele teu corpo, algo diferente. Você vai procurar o serviço, então, de saúde. E hoje, os médicos avaliam quais são os diagnósticos não, melhor, os possíveis exames que podem ser vistos para depois serem feitos para poder ter um melhor diagnóstico. Primeiro eu quero agradecer o convite, estar aqui falando, né, para o pessoal. Primeiro eu queria assim, salientar que existia, para quem, né, vem de mais tempo, nos anos 80, anos 90, uma campanha, né, que preconizava o autoexame de mama assim, em um período específico, pré-menstrual, né? E hoje em dia o Ministério da Saúde já preconiza que esse exame seja feito em uma data aleatória, mas sempre na mesma, porque as mulheres não precisam mais se prender ao período menstrual, porque eles perceberam que isso não funcionava, né? Então, agora hoje em dia solicita-se que faça, mas desde que sempre no mesmo período, né? Porque a mama ela sofre aquelas alterações hormonais, mas ela passa, né? Se a gente fizer sempre na mesma época. Né? Outra coisa importante é observar alterações visuais na mama, né? Retração de mamilo, alterações na textura da pele, né? E caso se perceba alguma alteração, tem que procurar o ginecologista. Exato. Porque os primeiros exames são sempre, né, a mamografia e ecomamária, né? São os principais e são os primeiros a serem realizados. Né? A mamografia, ela tem indicação para todas as mulheres, conforme o Ministério da Saúde, de 50 a 69 anos, indiscriminadamente, né? Na rede particular, né, isso é como é que a gente diz, é uma determinação do Ministério da Saúde, né? Mas na rede particular a gente tem orientações um pouco diferentes, porque o acesso à mamografia é um pouco mais facilitado. Então, na rede privada, os médicos orientam que a mulher faça entre os 35 e os 40 anos um primeiro exame, que é um exame basal que precisa ser guardado, é importante que é o primeiro exame que ela vai fazer na vida, e vai fazer uma marcação de como a mama dela era, né? Porque a mama, anatomicamente, ela tem um ciclo, né? Antes da menstruação da menina, ela vai, com a menstruação, passar a evoluir, e a partir dos 40, 50 anos, ela passa a involuir, né? Claro. Desenvolver glândulas mamárias e começar a perder. Esse é um ciclo normal. Claro. Né? Então, entre os 40 e 50 anos, passa a ser aí de acordo com orientação médica, mas que na grande maioria dos casos passa a ser anual já a partir dos 40. Isso é importante, né, Cristina, a gente salientar, porque as pessoas têm muita dúvida com relação às idades, né? Exato. E que nem tu falou, rede privada tem toda uma característica, existe essa questão, né?
causa dos custos. No SUS, talvez não possam comportar um exame a partir dos 35 anos. E eu acho que a gente não pode deixar de falar das demandas, né, Cristina? Que além dos custos, é uma demanda infinitamente maior. A rede não concorda. Não concorda, claro. Mas, então, o ideal seria, né, que todas as mulheres fizessem a mamografia e, na sequência, junto do exame, uma ecografia mamária. Olha que interessante. Tá? Por quê? Porque são dois exames que funcionam super bem juntos. São complementares. Complementares, exato. Por quê? Na mamografia, a gente consegue enxergar lesões nodulares, por exemplo, né? Só que a gente não consegue definir o que é aquela formação. Se ela pode ser um tumor, ela pode ser um cisto, que é uma bolinha de líquido, né? Na mamografia a gente consegue ver microcalcificações e essas lesões, esses achados mamográficos, que enquanto a gente não sabe se são malignos ou benignos, a gente chama de achados, né? Sim. A gente não tem diferenciação de textura, de conteúdo na mamografia, né? Então a ecografia entra, é um exame feito pelo médico, né? Não é da alçada técnica, mas a rotina, na maioria dos serviços que prestam esse serviço de mamografia junto com a ecografia, é a técnica em radiologia realiza o exame, né, deixa a paciente pronta para que o médico depois faça a ecografia em conjunto. Então, para salientar aqui para o pessoal, o realizar a mamografia não impede de ser no mesmo momento. Ela, inclusive, pode ser no mesmo momento. Você fez a mamografia, pode fazer a ecografia. Os serviços que oferecem, né, porque isso daí precisa ter um médico que trabalhe junto, né, no mesmo horário, né? Porque quando acontece de não ter o serviço, não ter um médico, a ecografia pode ser feita, mas aí o paciente precisa retornar num outro momento ou procurar um outro serviço para fazer. Para o médico fazer o exame. Uma questão de logística, mas eu seria que fosse possível que elas fizessem. Sim. Mesmo que em datas distintas ou em serviços distintos, mas que fosse feito na avaliação. Eu faço os meus exames todos os anos em outubro, por causa do Outubro Rosa. E aí eu vou na clínica X, faço a mamografia, e lá na clínica H eu vou fazer a ecografia mamária. Tá. É uma questão de vocês estão próximos também. Exames juntos, na mesma época, que peguem a mesma situação da mama da paciente. Ok. Né? O ideal, óbvio, pela praticidade, que seja feito, né, junto. Sim. Então a eco vai entrar, então, para diferenciar essas estruturas, né? O médico vai conseguir determinar se aquilo ali é um cisto líquido, que antigamente se fazia drenagem desses cistos, hoje não se faz mais. Hoje é feito só o acompanhamento, né, para alterações, se não desenvolveu alteração nenhuma, fez 4, 5 mamografias sequenciais, né, anuais, e essa lesão não apresentou evolução, não precisa retirar, não precisa fazer cirurgia, né, uma forma de controle. Temporário, assim, para que a gente tenha certeza que não houve alteração, para não precisar de uma intervenção cirúrgica. E dói. O pessoal deve estar pensando aí. Quem nunca fez, quem já fez, vai falar: é desconfortável, dói? Desconfortável, Cristina, para nós. Existem alguns fatores, né, que podem amenizar, digamos assim, né, o desconforto da mamografia. Primeira base para mulheres em idade, período fértil, que menstruam, mamografia sempre logo após a menstruação. Tá? Já fica a dica aí, meninas. Existe aquela alteração hormonal antes do período menstrual, que para algumas mulheres tem um desconforto muito grande. Claro, então, passou aquele período, agenda a mamografia, faz logo depois do período menstrual. Outra coisa que interfere, que às vezes pode não interferir, porque não interfere no exame, mas o uso de hidratante, tá, que pode deixar a pele mais escorregadia, isso pode fazer com que o posicionamento não fique adequado e o exame ele vai ser sempre desconfortável. Tá? Desconfortável. Tem que ter uma pressão. Mas ele não precisa ser dolorido. Isso depende do período menstrual da mulher,
depende da habilidade de quem está fazendo o exame. Olha a importância da pessoa que está trabalhando por trás, exatamente, né? Uma pessoa bem preparada, ela sabe o quanto de compressão é necessário, né? Porque tem o detalhe, né? Não adianta, eu tenho pena e eu não vou comprimir porque um exame mal feito é melhor não fazer do que fazer um exame mal feito. Porque vai ter que retornar, exato, fazer de novo. Né? Ou então, faz um exame, eu tô sentindo muita dor, então eu não vou te apertar. E aí eu não faço a compressão como eu deveria, eu posso prejudicar ela porque podem haver falsos negativos. Olha que importante. A compressão, ela serve para uniformizar a mama da paciente. E é uma visualização mais... Exato, ela vai colocar as estruturas de uma forma nivelada, né, para a imagem. Ela diminui a quantidade de radiação no exame. Isso é importante, né? Muito importante. A paciente recebe menos raio-x numa mama comprimida adequadamente, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Um exame bem feito é necessário e a compressão precisa ser realizada. Como você falou, não é dor, é um desconforto. O exame não precisa ser dolorido. A pessoa que vai realizar o exame, o profissional, precisa ter a habilidade de conduzir o exame. Existe todo um preparo emocional, né? A gente, durante a anamnese, né, a gente conversa com a paciente, a gente tenta tranquilizar para que a paciente saiba que pode confiar em ti. Existe uma relação de confiança, né? Exato. Claro. Né? Porque tem algumas mulheres que são mais sensíveis. Sim. Né? E essas mulheres realmente sofrem, né? Elas sentem dor. Mas é por sensibilidade, né? Ela vai ser dolorida para essa mulher em qualquer situação. Né? Então a gente tem que ter um jogo de cintura, de conseguir conversar com essa paciente, de passar confiança para ela. Eu preciso fazer o teu exame da melhor forma. É importante para ti. Importante para ti. E para mim, como profissional, para fazer ter um bom resultado para ser avaliado. Então, assim, vai ser desconfortável, né? Para a grande maioria das mulheres é um desconforto. É uma coisa que a gente consegue sair dali viva, ninguém morre. Mas é rápido, né? É rápido. Em quanto tempo se faz uma mamografia? Dentro da sala, entre o tempo de anamnese, troca de roupa, está em torno de 10 minutos hoje em dia, com relação no equipamento mais moderno, digital. Claro. Né? A paciente entra, troca de roupa, mas enquanto isso nós vamos fazendo a anamnese. São realizadas 4 incidências básicas de primeiro, né? 2 incidências que a gente chama de crânio-caudal, que são as de frente, e 2 oblíquas médio-laterais, que seriam umas de lado. Para quem não é da área, eu estou entendendo, mas para quem não é da área seria como se fosse os ângulos, né? Exato, seriam assim, como se fosse comprimir a mama assim, né? E comprimir a mama assim de lado. Então, a princípio são 4 incidências iniciais, o que não quer dizer, né, que não precise ser feito às vezes incidências complementares, né? Ótimo. Às vezes, dependendo do serviço, se o médico está à disposição e ele olha e ele tem alguma dúvida, pode ser feitas algumas incidências para que a paciente saia dali com o diagnóstico. Isso é importante que você trouxe agora. Como é interessante então o serviço também ter esse médico especialista, porque também facilita nessa hora do exame para retornar. Olha que isso aí é outra coisa, tá? É muito importante, assim, porque daí a paciente, eu gosto sempre de falar que, para não se assustarem, que às vezes a gente tá, vamos voltar lá na sala, a gente precisa fazer mais uma incidência, elas já se assustam, né? Não. Calma, são incidências complementares que são realizadas, porque às vezes a gente chama de assimetria, né? São dois amontoados de glândulas, um sobre a outra, se sobrepuseram e fazem a formação, né, de uma imagem que o médico pode ficar na dúvida. Então a gente tem formas de tirar a dúvida dessa imagem que com essa outra fotografia, com uma incidência adicional, sem que a paciente precise passar por uma biópsia, uma coisa do tipo, mais invasivo. Mais invasivo. E por isso também, agora que já explicou,
a ecografia. Exato. Porque a ecografia ela tem tudo para fechar esse diagnóstico perfeito, né? Num panorama, digamos assim, né? Eu fui fazer o meu exame e o médico ficou em dúvida, apareceu uma formação muscular, ele vai me pedir para fazer mais uma incidência complementar, eu vou voltar na sala de mamografia, eu vou fazer mais uma incidência. Se ainda assim persistir, ele tem o recurso do ultrassom. Né? Quando o médico ginecologista ou mastologista já solicita mamografia e eco mamária, os 2 exames são feitos simultâneos, né? Mas quando tem só a solicitação de uma mamografia, então o médico ele precisa estar presente para não, ele precisa, como é que a gente diz, quando ele precisa tirar proveito de todo aquilo, porque todos os recursos que ele tem dentro da mamografia. Então as incidências complementares entram aí. Cristina, eu te pergunto daí assim, ó. A gente sabe que nós temos um grande público, a gente já falou do SUS e do privado. No SUS, tendo esse médico radiologista em salas que fazem esse exame, pode acontecer dele usar esse recurso se tiver um médico ali, ele achar que tem alguma dúvida nessa mamografia, ou tu acha que esse recurso ele é melhor explorado realmente no privado? Ali, no privado. Sem dúvida. Tá. Eu trabalhei no GHC e não acontecia. O paciente era devolvido para o posto de saúde e voltava para uma nova solicitação de ecografia mamária e agendava. Que é o que a gente chama de referência contra referência. Seria uma questão assim algo que precisa deixar de ser engessado. Poderia ser engessado. Que a gente tem um recurso. O recurso tem. Ele é mal utilizado, na verdade. Ó, gente, tem muitas coisas aqui pra gente conversar ainda. Não vamos ficar explorando só isso. Vamos conversar mais com a Cristina. Como a gente estava falando, na questão, então, que nem sempre, né, só o autoexame vai ser suficiente. Precisa ser discutido isso ainda muitas vezes. Aqui no Sul a gente tem muita incidência. Mas a Cristina tem algumas informações e umas curiosidades. Eu estava perguntando aqui para ela antes da gente conversar, que não é só restritiva a mamografia e a ecografia que a gente tem, né? Tem outros métodos auxiliares, digamos assim, né, de diagnóstico. O mais difundido, o mais amplo é a mamografia mamária. Mas para alguns pacientes existe a indicação de fazer ressonância magnética de mamas, por exemplo. Pacientes, bem específica, bem específica. Não é dolorido porque não existe compressão na ressonância, né? É um exame com muita qualidade na imagem, só que é um exame caro e pouco acessível hoje em dia. Ele seria mais no privado. E na rede privada, mais uma vez, né? A ressonância, ela só tem, porém, ela detecta lesões com mais sensibilidade que a mamografia. Só que dessas lesões, muitas são falsos positivos. Por isso que ela ainda não substituiu a mamografia, né? Não existe especificidade. Ela detecta tudo, digamos assim. Aí o médico tem que se bater para saber o que é maligno e o que é benigno. Olha aí, gente. Então, assim, ela ainda funciona como a ecografia complementar à mamografia. A mamografia continua sendo o exame principal. Só que ela tem paciente que não tolera a dor da compressão. São alternativas à questão médica e à do paciente. Pacientes que têm alto risco genético, né? Aquelas pacientes que fazem aquele exame de sangue que tem o gene BRCA, né? Que é o gene do câncer de mama. Então essas pacientes também fazem... já está constatado que ela tem, né? Exato, que ela tem uma probabilidade maior do que outras de desenvolver câncer de mama. Pacientes com prótese de silicone também fazem a avaliação da prótese através de ressonância magnética, também faz por mamografia, mas também pode ser feito complementar por ressonância. E está em estudo um exame de sangue. Na Alemanha eles estão em fase de testes, ainda, né, em desenvolvimento, que consegue detectar esse gene de câncer, né, o câncer de mama, antes de haver uma lesão detectável na mamografia. Está em desenvolvimento, está em fase de teste. Ainda tem umas brechas no método. Ele funciona melhor com mulheres até 50 anos, por enquanto, mas eles ainda, como está em fase de estudo, pode ser que daqui para um tempo
a gente consiga fazer um exame de sangue e saber se, né, se Olha que tem interessante. a caminho, não. E aí tu já te faz todo. O que a gente tanto fala, né, Cristina, é a profilaxia, é o preventivo. Prevenção, né? Evita todo o impacto de uma cirurgia, de uma biópsia. Vamos começar do mais simples, que é uma biópsia, que é uma coisa invasiva, depois provavelmente uma cirurgia, às vezes até a retirada da mama total. Uma quimio, uma rádio, que são procedimentos que a gente já conversou aqui e também. Dependendo, mesmo que haja uma lesão e que seja constatado que é um maligno, que é um câncer, né, dependendo de quando isso às vezes não é nem necessário, né? Existem alguns tipos de câncer de mama que a paciente faz a cirurgia, retira aquela regiãozinha ali e está curada. Não precisa, não você vai fazer análise daquela célula. Isso é importante a gente também comentar. Dependendo de como está a lesão, vai ser necessário fazer só uma radioterapia, que é também preventiva depois. Às vezes precisa fazer quimio em rádio. Complementar. Né? Então, o importante é que quanto mais cedo se descubra, né, mais chances tem de sair bem disso. O câncer de mama, ele é altamente curável desde que é descoberto cedo, né? Isso aí a gente volta a falar aqui da prevenção. A prevenção é a grande jogada. Então a gente tem que se olhar, tem a gente que se cuidar, tem que se olhar. Eu costumo falar para as minhas pacientes quando elas chegam dizendo que não gostam de fazer o exame. A senhora não pode mandar ninguém fazer pela senhora. A gente tem que se cuidar da gente. Ninguém vai cuidar da gente pela gente. Não adianta, são coisas que a gente não pode delegar a ninguém. Né? E se a senhora não tiver saúde para cuidar de si e dos seus, como é que vai ser? Né? A gente tem que pensar que não é só se dá e a gente morre, quem sofre é quem fica, né? A gente tem a obrigação da gente se cuidar. Sim, né? Sim, com certeza. Falando dos complementares, ainda tem mais um método, vamos dizer, que é a termografia, que eu havia te comentado. Você comentou comigo isso. Né? Que a termografia, ela faz uma avaliação da emissão de temperatura da pele, tá? Radiofrequência, que nem é o ultrassom, um outro tipo, né, de radiofrequência, que ela vai captar naquela região a quantidade de calor que a pele está emitindo. Porque os tumores, eles têm uma característica de ser hipervascularizados, né? E aí, onde existe muita passagem de sangue, existe um aumento de temperatura e a termografia entra também de forma complementar. Não é muito difundido, sim, eu não conheço, por exemplo, aqui em Porto Alegre, um local que faça específico para diagnóstico de câncer de mama, né? Mas é uma ideia que está sendo difundida aí na internet como uma alternativa à mamografia. E, na verdade, não é. Ela continua sendo complementar também. Infelizmente, né, a compressão ainda se faz muito necessária. Sim. A mamografia ainda é o método diagnóstico mais importante, embora se tenha outros métodos adicionais, né, a mamografia ainda é a forma mais importante, digamos assim, de diagnóstico de câncer de mama. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, Cristina, que o pessoal deve estar pensando ali em casa também. Questão de acessibilidade. Como você falou, já trabalhou, né, no privado e também já trabalhou no SUS. O público, de forma geral, há muita diferença na questão de idade. Tu vês, por exemplo, que as mulheres que têm uma maior acessibilidade ao privado, elas buscam mais precocemente ou tem fatores pessoais ou, de repente, familiares. E no SUS, tu verifica que a questão da procura é conforme espera e acaba também sendo evidenciado, de fato, mais a mulher jovem, pelo SUS, só consegue fazer uma mamografia, ela só consegue uma requisição se ela tiver histórico genético de câncer de mama na família e se ela tiver algum sintoma. Né? Então, essa mulher, se ela chegar aí ela se enquadra e vai se encaminhar. Eu estou palpando um nódulo, a minha mãe tem câncer de mama, ou eu fiz a testagem genética, aí ela consegue, se não, vai ser só a partir dos 40 anos com sintomas.
Esse é o empecilho do SUS, é esse. Nós temos ainda um formato que impede, na verdade, de certa forma impede, porque a gente sabe que nós temos hoje mulheres muito jovens com esse diagnóstico. Eu, pessoalmente, eu tenho 2 amigas minhas que faleceram, uma com 27 anos e a outra com 33 com câncer de mama. Tem uma amiga minha, que foi minha colega de trabalho, eu fiz a mamografia dela e ela estava com câncer de mama, 33 anos. Olha aí, ó. A mãe tinha tido, ela Histórico familiar. Histórico familiar com 33 anos. E no privado tu vê que as mulheres ainda buscam mais jovens. Mais jovens, porque tem essa orientação de a partir dos 35 anos a primeira. Tá. Né? A rede privada já tem estabelecido essa rotina. Tá. Né? Eu, com 33 anos, fiz a minha primeira mamografia e eu tive que meio que brigar com a médica, porque eu não fazia parte ainda da idade. Não estava dando mas eu estava meio assustada, né? Porque eu tinha recém perdido uma amiga. Mas. E ela buscou mais exames. Nós tínhamos a mesma idade, nós duas tínhamos 33 Tem esse impacto também. Exato, eu fiquei assustadíssima, né? Sim, sim. Porque tu não imagina que uma pessoa jovem, 27 possa passar por tudo isso. A gente né? conversou, eu quero lembrar vocês aqui que a gente vai ter no último dia do nosso mês, nós vamos colocar na nossa rede, a gente fez uma entrevista com pessoas muito queridas, ex-alunas aqui da escola e alguns familiares nossos, que passaram por um diagnóstico positivo de câncer de mama, passaram por vários processos cirúrgicos, por todo o tratamento, que não é uma coisa fácil, e elas tiveram um depoimento muito bonito, foi uma entrevista muito bacana, foi um bate-papo bem legal, então vocês vão ter acesso a isso, e elas têm muitas dicas para ter e que não é fácil, mas que não precisa também desistir, não é impossível, e elas estão aí para revelar isso para nós. Então, depois a gente vai chamar vocês ali nas nossas mídias do nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, que aí vocês podem assistir lá essa entrevista com essas meninas que passaram por esse diagnóstico. Outra questão, ainda dentro do debate SUS e privado, tendo essa questão dessa diferenciação de ter a referência, tem que ter o exame, tu também vê que tem um maior quantitativo de positivos no SUS e privado ou não? Realmente a incidência de aparecer e ter algum nódulo, alguma coisa que possivelmente possa ser um câncer é igual? A gente percebe na rede privada, né, que as mulheres estão desenvolvendo mais jovem, porque elas veem mais jovens buscar atendimento, né? Uhum. Mas é uma coisa que já não tem mais idade, já não tem mais, não é mais para quem a minha mãe teve câncer de mama, isso não quer dizer que tu vá ter, né? Mas também existem inúmeras mulheres que não têm histórico familiar e que não desenvolvem, né? Então não existe um padrão mais para que tu possa tentar passar uma regra e nivelar. Não tem como, não existe. Existem mulheres de todas as idades. Fala-se às vezes, mas eu já tenho 70 anos, não preciso mais fazer. Precisa fazer. Né? Continua tendo mama, continua tendo, mesmo que diminua a quantidade de glândula mamária. Continua cuidando da saúde da mulher. Exato, continua tendo a possibilidade. Sim. Né? Enquanto a paciente tem mama, ela tem possibilidade de ter câncer de mama. Então as mulheres têm. É desconfortável, é ruim, mas é preciso. Né? A vida tá nessa, decidir se tu vai te curar ou não, é do momento em que tu vai descobrir se tu tá doente ou não. Sim. Né? Então vai lá, faz, tu vai perder, né? O pessoal que trabalha na privada, às vezes tira amanhã, faz lá o check-up ginecológico, né? Mama e eco mamária, mamografia eco mamária, tudo junto. Perde uma manhã, faz, né? E tem um ano de consciência tranquila, pelo menos, não quer dizer que não possa acontecer, mas até o teu próximo check-up, tu tá com teus, né? Tudo em dia. Que é uma tranquilidade que te dá, né? Não adianta, assim, ninguém pode fazer isso pela gente. Uhum. A gente precisa... E na questão, com certeza, quem é que cuida de mim? Eu, né? E na questão da urgência, como tu já trabalhou, acontecem casos assim, de na urgência, a pessoa entra com um desconforto, faz uma lesão mais externa, evidente, e aí ela acaba entrando via emergência, ou mesmo com essas lesões bem aparentes, ela acaba fazendo essa eco e essa mamografia através de solicitação. Eu peguei na minha história
2 casos de pacientes que foram para atendimento de emergência por outros motivos e relataram para o médico que também sentiam, e aí acabaram fazendo a mamografia junto desse atendimento, mas não era o foco, mas aí se descobriu que elas estavam com câncer de mama. Olha aí. Tá. Tipo, foi assim um acaso. Foi uma chave. Exato, né? Foi uma coincidência, uma feliz coincidência, porque a ideia não era, a procura pela emergência não era por causa da mama, mas em 2 pacientes aconteceu comigo isso. E isso também eu tenho que falar, porque as pessoas têm tantas dúvidas, né? O pessoal nos questiona. As mulheres não costumam e não procuram, e não é, porque a evolução ela vai variar, emergências para isso. Não é. Então tem que ficar claro aqui. Por isso a questão da gente falar na prevenção, por isso que a anual, tem que ser uma rotina. Por isso que tem que ser uma rotina para te olhar. Aí de novo aquela questão não é o tipo de atendimento característico de emergência. Você não vai acordar de hoje para amanhã com a tua mão explodindo. E ela vai estar ali com uma lesão, vai estar com isso é uma coisa que aos poucos, né? Aquelas pacientes que desenvolvem, por exemplo, que a gente chama de mamilo retraído. O mamilo tem uma formação externa e, dependendo do tipo de lesão de câncer, ele passa a encolher. Isso não é uma coisa que tu acorda de hoje para amanhã e teu mamilo não tá mais no lugar, né? São coisas que é gradativo. Então, se a mulher tem o hábito de se observar e se ela faz rotineiramente os exames dela, ela vai perceber isso de forma precoce, né? Isso vai ser achado de forma precoce, claro. E aí todo o resto é uma consequência. Né? E aí vai ser mais fácil, né? Às vezes a necessidade de uma cirurgia menor, se for o caso, claro. Né? Até o esvaziamento embrionário, que a gente acompanha isso, né, no teu trabalho, que a gente sabe que isso acaba acontecendo também, uma detecção, quando se vê que aí normalmente já está mais avançado o processo, né? Quando eles retiram os linfonodos, é porque já tem presença de células cancerígenas. Exato. E dali para a corrente sanguínea é um tapa, né? E aí é onde a gente tem a formação de metástases, né? Que é um câncer secundário ao da mama. E aí a paciente tem mais dificuldade daí para tratar. Com certeza. Aí não é problema. Usar o caso da Alice Bastos, nossa repórter da RBS. Exatamente. Eu ouvi uma entrevista dela essa semana, ela falando que quando ela fez o esvaziamento axilar, que a gente chama de retirada dos linfonodos, ela tinha já 2 linfonodos com detecção do câncer. Então, por isso que ela precisou fazer a quimioterapia depois, que perdeu o cabelo. Como um complemento também, para que ela já tinha possível indicativos de que ela poderia desenvolver uma metástase, né? Então, ela precisou fazer uma quimioterapia para evitar danos maiores. Então, todas essas coisas que nós estamos abordando aqui, é mais uma vez para falar. Bem me quero. Então, vamos retomar a questão do se olhar no espelho, do se gostar, de conversar em casa, de fazer o autoexame, de perguntar para pessoas, tá com dúvida? O que eu tenho mais claro, eu não tenho acesso ao privado, eu não tenho, uso só o SUS. Mesmo com dificuldade, às vezes a gente tem acesso a uma consulta clínica básica. Tu tem alguma dúvida, vai na consulta clínica básica, talvez ali ele consiga identificar, se vê, daí vai ter o encaminhamento, pode até demorar, mas não deixa esperar mais. Outra não coisa espera que eu gostaria de falar, que é muito importante, eu já ia deixar passar, a importância das mulheres levarem exames anteriores. Muito boa essa dica. Mulheres, para vocês que já fizeram mamografia e ecografia mamária de rotina, toda vez que vocês marcarem, agendarem um exame para fazer, que vocês estiverem indo realizar, é importante que o médico radiologista que vai laudar a mamografia olhe as imagens, não adianta levar o laudo, que o laudo ele sabe fazer. O médico ele precisa avaliar as imagens para fazer comparativo. Exato. O que o médico faz? Ele vai colocar as imagens do teu exame anterior, né, no negatoscópio, na tela, vai olhar a imagem do exame de hoje e vai olhar assim, a mama está exatamente igual. Ótimo, não tem nenhuma alteração.
ela tinha um grupo de microcalcificações e esse grupo diminuiu. Ótimo, tá diminuindo, não precisamos mexer. Sim. Uma lesão nodular que está sendo acompanhada, não foi biopsiada, porque a gente vai fazer 6 meses e mais 6 meses, e aí só que essa lesão aumentou de tamanho. Acende uma luz vermelha, né? Porque essa mulher está tendo um desenvolvimento que não é o esperado. Então, se o médico não tem acesso aos teus exames anteriores, ele não consegue fazer essa comparação de como era a tua mama e de como ela está, né? E aí, às vezes, as mulheres acabam fazendo biópsias desnecessárias, procedimentos mais dolorosos, invasivos e demorados, doloridos, a mama incha, precisa fazer repouso, sem necessidade. Então, assim, a primeira coisa, né, agendou, já separa pelo menos. Acha uma caixinha, deixar aquilo ali guardado. Né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes assim: quer botar raio-x do tornozelo, torcer o tornozelo, bota fora. Mamografia não guarda. Se puder guardar todas, guarda todas. Se fica muito grande, as 3 últimas já é o suficiente. Os 3 últimos, o paciente que teve câncer de mama, que faz um acompanhamento, não bota nada fora. Guarda tudo. Fez exame normal, 1, 2, 3, e tá no 5º normal lá, os caras podem descartar, né? Mas pra quem teve, eu tô com microcalcificação, eu tô com cisto, bota nada fora. Né? Mas é importante, quando for realizar a mamografia, levar as imagens para o médico cardiologista ter acesso e poder ter um panorama completo de como está a mama atualmente. A Cristina, ela vai as imagens, né, Cristina? Tu tem algumas imagens? Não, mas aí a gente vai editar. Eu posso te mandar. A gente vai colocar para vocês imagens, diferenciando exames, né, Cristina? Para vocês terem só uma ideia da diferença quais são os exames que nós vamos mostrar daí? Vamos comparar mamografia com a eco, para mostrar, vou procurar lesão, vou trazer para vocês uma lesão na mamografia e uma lesão na eco. Gente, podemos trazer também uma imagem de ressonância magnética. Para o pessoal poder ter essa informação. Vamos verificar. Só um nível de curiosidade, tá, gente? Eu acho que a gente explorou bastante a nossa temática. Eu espero que o pessoal tenha ficado, assim, curioso, queiram fazer perguntas para nós, queiram debater mais, a gente vai responder, né? Eu falo mais sobre autoexame, a Cristina também, a formação dela, ela também é formada em técnica e enfermagem, então ela também tem um complemento na área da saúde, né, Cristina? Totalmente. Então a gente pode explorar isso bem bacana. Eu queria te agradecer a presença. Eu quero te perguntar se tu quer falar mais alguma coisa, quer dar mais uma dica, e eu quero que vocês aí em casa, então, assistam a nossa entrevista, que é a nossa conversa sobre diagnósticos, sobre as tecnologias que existem para a gente ter esse diagnóstico e o autoexame, né? Cris, o que tu quer falar? Tem que se cuidar. Nada se cuidar, se tocar, não ter medo, né? O exame é desconfortável, mas se vocês chegarem sem medo, é mais fácil, porque a mulher com medo, ela se endurece, ela não nos permite. Até isso atrapalha, né? Para que a gente possa posicionar um exame bem posicionado, ele é só desconfortável, né? E tem que se cuidar. O importante vamos nos bem-querer, que foi o nosso slogan do mês. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, então. A Cristina e eu vamos respondendo para vocês lá no YouTube e lá no Instagram. Convidamos todos vocês a levarem essas informações preciosas para suas amigas, a mãe, a avó, as irmãs, as colegas, todas as pessoas, porque aqui a gente está tentando levar esse conhecimento e informação. Exatamente. Um beijo grande para vocês, gente. Até a nossa próxima, então. Tchau, tchau.